Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tem simulado chegando aqui ao nosso canal envolvendo vigilância epidemiológica. Então, neste vídeo, vamos resolver 6 questões sobre a temática. A qualquer momento você aperta pause, lê, responde e depois volta para cá. E lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, essa sua ajuda é muito importante para o nosso canal continuar crescendo, para eu continuar trazendo esse material para você. Questão 1. Assinale a alternativa correta que corresponde ao componente da cadeia epidemiológica que representa o agente causador de uma doença. Então temos aqui 4 alternativas, vamos lá avaliar cada uma delas. Então a letra A fala do hospedeiro suscetível. O hospedeiro suscetível é um componente da cadeia epidemiológica que se refere aos indivíduos que estão em risco de contrair a doença. Eles são aquelas pessoas que ainda não foram expostas ou infectadas pelo agente etiológico e estão preparadas e expostas para a infecção. Então não é letra A. Letra B, fonte de infecção. A fonte de infecção é o local ou organismo a partir do qual o agente etiológico é transmitido para os hospedeiros doentes. Pode ser um indivíduo infectado, um animal portador da doença, um ambiente contaminado, entre outros. Então não é fonte de infecção. O que é o agente etiológico? É o componente da cadeia epidemiológica que causa a doença. É o agente causador de uma doença. Pode ser um vírus, bactéria, parasita, fungo ou qualquer outro micro-organismo que tenha a capacidade de invadir um organismo hospedeiro e causar uma doença. Então, nosso gabarito está na tela, letra C. Então, não é letra D. O que é o modo de transmissão? Se refere à maneira pela qual o agente etiológico é transferido da fonte de infecção para o hospedeiro suscetível. Pode ser contato direto, via aérea, alimentos, por vetores, ou por outras vias específicas. Então, o gabarito reforçando letra C, mas a gente acabou revisando esses itens, esses elementos que compõem a cadeia epidemiológica, tá bom? Então, esse tipo de questão é importante. Esse tipo de simulado também vai auxiliar você a se aprofundar um pouco mais, principalmente quando você não está com muito tempo, aí você vem aqui e explora essas informações a mais. Mesmo que você erre, você sai daqui com mais informações. Questão 2. Banca FURB, Prefeitura de Timbó. Sistema alimentado principalmente pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam na Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória, mas é facultado a estados e municípios incluir outros problemas de saúde importantes em sua região. A descrição apresentada se refere a qual sistema de informação? SISNASC, ESUS Notifica, SINAM, SISVAN ou SIAB. O sistema de informação de agravos de notificação, SINAM, olha aí, gabarito letra C, é um sistema de informação de saúde utilizado no Brasil. Ele é alimentado principalmente pela notificação e investigação de doenças e agravos que constam na Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória. Além disso, é facultado aos estados, aos municípios, incluir outros problemas que são importantes em sua região. O SINAM desempenha um papel indispensável na vigilância epidemiológica do Brasil, permitindo que as autoridades de saúde monitorem a ocorrência de doenças e agravos, identificando surtos, epidemias e tendências de saúde. Através da coleta, análise e interpretação dos dados inseridos no sistema, é possível tomar medidas de prevenção e controle de doenças confiantes para a saúde pública de maneira mais eficaz. Então, o gabarito, olha aí, letra C. Vamos lá. Questão 3. Com base nos tipos de causa em epidemiologia, caso, a banca errou aqui, mas são casos. Não foi erro meu, foi da banca, agora que eu percebi. Assinale a alternativa correta
relacionada a um caso oriundo do mesmo local onde ocorra a doença. Então, que tipo de caso é esse? Esse, né? Loctone, autóctone, aloctone ou epidemioloctone. Vamos lá gabaritar essa questão. Temos os casos autóctone e alóctones, né? Então a gente descarta a letra A e a letra B. O autóctone, né, é um termo que se refere a um caso de uma doença originada na área geográfica onde ocorre uma epidemia. Em outras palavras, é um caso de infecção adquirida no próprio local, sem envolvimento de importação. Então, é o nosso gabarito. Já o caso alóctone é um termo usado para descrever um caso de doença que foi importado de outra área geográfica, ou seja, uma pessoa infectada em um local diferente da epidemia atual. Então, gabarito, reforçando aqui, letra B. Questão 4. Com base na epidemiologia, julgue as afirmativas abaixo. Afirmativa 1. Endemia é a elevação brusca, inesperada e temporária da incidência de determinada doença, ultrapassando os valores esperados para a população no período em questão. Está correto? Está correta a descrição de endemia? Na verdade, não. A endemia ela não se refere a uma súbita e inesperada incidência de uma doença. Na verdade, a endemia se refere à presença constante e habitual de uma determinada doença em uma população ou área geográfica específica, dentro dos limites esperados para aquela região e período de tempo. Então, o item 1 está errado, descarto aqui a letra B. 2. Pandemia é a ocorrência epidêmica, né, caracterizada por uma larga distribuição espacial atingindo várias nações. Aqui está perfeito, está correto. É uma situação, né, a pandemia, em que uma doença se espalha por diversas regiões geográficas, atingindo múltiplas nações, né, múltiplos continentes, é caracterizada por sua amplitude geográfica e pela disseminação em escala global. Então, o item 2 está correto. Eu elimino aqui a letra A. Item 3. Epidemia refere-se a uma doença atualmente presente entre os membros de um determinado grupo, dentro dos limites esperados, em uma determinada área geográfica por um período de tempo limitado. Na verdade, a epidemia não se refere a uma doença habitual, que ocorre dentro dos limites esperados. Uma epidemia é um aumento significativo e repentino da incidência de uma doença em uma população específica em uma área geográfica determinada. Então, apenas 2 está correto. Gabarito letra C. Houve aqui uma troca, né, de itens, né, de explicações entre o item 1 e o item 3. Penúltima questão aqui. Banca FURB. Dentre as opções citadas a seguir, assinale a alternativa que corresponde à frequência em que surgem novos casos de uma doença em um intervalo de tempo, como se fosse um filme sobre a ocorrência da doença, no qual cada quadro pode conter um novo caso ou novos casos. Isso aqui estamos falando de quê? Morbidade, mortalidade, incidência, letalidade ou prevalência. O que é a morbidade? Morbidade se refere a um número de casos de uma doença em uma população em um determinado período de tempo. Mortalidade está relacionada ao número de mortes causadas por uma doença em uma população. Incidência. A incidência é exatamente o que é descrito na pergunta. Ela representa a frequência com que novos casos de uma doença surgem em uma população durante determinado intervalo de tempo. Está falando aqui de frequência de novos casos. É uma medida fundamental para entender a ansiedade, a expectativa, na verdade, de doenças e avaliar o risco. Né? Um errinho aqui de digitação bem maroto. Né? Então, não confunda os itens. Né? A letalidade, acabei não trazendo aqui a prevalência, né? Mas a letalidade se refere à proporção de pessoas com uma doença que morrem em decorrência dela. Ok? E a prevalência, que eu acabei não digitando, né, representa a proporção de indivíduos com uma doença em um determinado momento, em um determinado período, levando em consideração tanto os casos novos
quantos casos que já existem. Ok? Então, gabarito, reforçando aqui, letra C. Última questão, só para a gente fechar com chave de ouro nosso simulado. A vigilância epidemiológica é definida como um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva. São propósitos da vigilância epidemiológica, exceto, então temos aqui 4 opções que estão relacionadas à vigilância epidemiológica e uma que está relacionada à vigilância sanitária. Ok? Por isso, é a exceção. Então vamos lá. A opção D se refere diretamente às atividades da vigilância sanitária. A vigilância sanitária é um conjunto de ações que visa o quê? Garantir a qualidade, segurança e eficácia dos produtos, serviços e ambientes que impactam a saúde da população. Isso é feito por meio do controle e fiscalização, baseado em normas e regulamentações específicas. Por isso, a letra D traz vigilância sanitária. As demais estão corretas em relação à vigilância epidemiológica e acabam servindo de revisão para você fixar com mais qualidade esse tipo de informação. Então, aquele abraço, até um próximo vídeo. Não deixe de comentar, o teu feedback é essencial. Aquele abraço, valeu!